Oi, gente, voltei para este canal. Estou aqui hoje para fazer vídeo depois de muito tempo. Eu sumi, eu sei, mas estou de volta. E antes de mais nada, já vou divulgar o meu Instagram. Me sigam, @_resumiju, me sigam. Porque lá eu posto dicas, eu posto resumos, eu posto um monte de coisa lá. Fico lá compartilhando com algumas pessoas as coisas que eu faço no meu dia a dia, de não poder ver a gente. É tipo isso. Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu assisti as aulas da Rede Minas. As aulas estão boas, dá para entender sim, mas não é uma coisa que eu recomendo para as pessoas que têm acesso à internet, que podem pesquisar, que podem assistir vídeo no YouTube. Eu não recomendo que fiquem presos a essa aula, só essa aula e fazer PET e tudo mais, até porque as atividades do PET eu não gostei. Eu achei que faltou tratar realmente de alguns conteúdos, podiam ter colocado mais questões do Enem, questões realmente mais relevantes. E as aulas estão boas, mas não fiquem presos a isso. Complementem o assunto, assistam videoaulas no YouTube e tudo mais, mas isso é para quem pode, porque a gente sabe que a realidade, na verdade, aqui no estado é outra. Muitas pessoas dependem dessas videoaulas porque é o único recurso que elas têm. Então, a gente não pode simplesmente falar, ai, cancela porque eu não tô gostando. Se você não tá gostando, senta e chora, amigo. É isso, com essa eu me despeço. Mentira, gente, vamos lá. Hoje eu vim falar sobre Primeira República e eu já vou começar falando o seguinte. Você pode encontrar esse nome como Primeira República ou como República Velha. Mas esse nome República Velha já tá deixando de ser usado. Por quê? Porque lá no governo do Vargas, não pense que eu tô falando de uma coisa, uau, mas o Vargas é lá na frente, porque o Vargas é logo em seguida. Antes tem o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, mas o Vargas é logo em seguida, é o próximo governo. E no governo do Vargas ocorreram algumas mudanças importantes para o país e ele ficou conhecido pelo seu carisma, pelas mudanças que ele fez, algumas instituições que ele construiu ao longo do seu mandato. E deu a entender que tudo que vem antes dele é velho, é inútil e não funciona e tudo mais. E aí ficou esse nome de República Velha. Mas você pode, se você for fazer uma prova dissertativa, por exemplo, acostume-se a escrever Primeira República porque é mais convencional e tudo mais. Enfim, gente, a Primeira República não é difícil. Na verdade, é uma das matérias mais fáceis do terceiro ano. Eu super gostei dessa matéria, muito tranquila. Enfim, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a República da Espada. E você pode associar, na verdade, não é necessariamente o motivo do nome, mas tipo assim, na República da Espada era o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar que governava no período, e ele era relativamente autoritário com algumas coisas, com algumas questões. Então, associe esse nome que vai ficar mais fácil para você. Não significa que é por causa disso que é o nome. Enfim, essa foi a primeira parte da República, já que a República foi dividida em duas, e nessa primeira parte ocorreram mudanças muito importantes para o país. Não foi uma coisa assim repentina, não foram mudanças que aconteceram do nada, foram mudanças que desde a Guerra do Paraguai já estavam sendo pensadas, já estavam sendo questionadas por meio dos militares, entre os militares, na verdade. E essa primeira parte é uma parte mais de mudanças na Constituição e tudo mais. A segunda parte é a República Oligárquica. A República Oligárquica, o nome diz muito. E é uma parte, assim, mais relacionada com a política do país, com as relações políticas e econômicas do país. Então, assim, esse nome não é à toa. Oligarquia significa poder para poucos. E vocês vão entender já já o porquê desse nome. Mas era o Floriano Peixoto que estava no governo nessa época. E, como eu já falei, mudanças políticas, mudanças econômicas e tudo mais. Então vamos começar falando da primeira parte da República, que é a República da Espada. Gente, a República da Espada, ela teve algumas mudanças importantes por meio da Constituição de 1891. 1891, acertei. Eu não sou boa de data, gente. Na verdade, assim, se a pessoa me perguntar a data de, sei lá, eu não sei. Não sei data nenhuma. Mas enfim,
A Constituição de 1891, ela instituiu algumas coisas importantes, foi a primeira Constituição republicana, e isso é importante ressaltar, e ela trouxe algumas mudanças. Primeiro é o federalismo. O federalismo, ele dá autonomia aos estados, mais autonomia na verdade. Tipo, cada estado tem lá a sua Constituição, tem a sua forma de administrar as questões regionais e tudo mais, mas eles seguem a Constituição principal, que é a Constituição do país. Então, dá-se mais autonomia para os estados podem decidir questões políticas e tudo mais, isso é muito importante, acontece no Brasil até hoje, né? Enfim, esse federalismo é diferente daquela questão lá do primeiro reinado, do Dom Pedro I e tudo mais, que ele coloca o unitarismo, que é um poder mais centralizado ali na capital, no Rio de Janeiro, e as questões ficavam só ali e não se pensava tanto nos outros estados, não deixava que eles decidissem algumas coisas. E isso mudou na Primeira República, na República da Espada. Enfim, outra coisa é o voto. O voto passou a ser direto, e aí tem uma questão que é o seguinte. Tem o voto indireto, onde uma assembleia lá, constituinte, decide quem que vai ser o representante do país. E tem o voto direto, que são as pessoas que decidem quem que vai ser o representante do país. Então, é muito importante isso, mas o voto continua sendo ainda muito restrito a uma parcela da sociedade. Por quê? Porque o voto, apesar de ser direto, ele é para homens com mais de 21 anos e que tenham sido alfabetizados. Então, assim, vamos pensar, né? Ainda tem muito trabalhador rural que não tem acesso à escola, tem as mulheres, tem os jovens e tudo mais que ficaram excluídos do voto. Mas, enfim, é importante essa questão do voto, porque você vai ver depois, ao longo das constituições, como isso vai mudando. Na verdade, em qualquer conteúdo, é sempre bom você ficar associando um período com o outro para você ver o que mudou, e aí você associa basicamente na sua cabeça. A história funciona assim. Não tô falando que tipo, você tem que pegar um conceito lá do primeiro reinado e associar com o conceito da Primeira República e falar, nossa, é igualzinho, porque não é. Os contextos são diferentes, as coisas são diferentes, funcionam de maneiras diferentes. Então, você pode fazer essas associações só para ficar mais nítido na sua cabeça. Enfim, dentro dessa República da Espada, aí eu já vou começar a falar da crise da República da Espada. Da República da Espada, não da República no geral. Começou uma revolta, que chama Revolta da Armada. Ela não é tão importante, não precisa de você decorar, mas é só para você entender como que foi essa mudança de governo. A Revolta da Armada ela foi realizada por marinheiros. Os marinheiros estavam pedindo melhores condições para a marinha e tudo mais. As coisas não estavam funcionando direito. O Marechal Deodoro da Fonseca tinha instituído o positivismo, inclusive eu esqueci de falar. O positivismo é aquela famosíssima frase ordem e progresso que tem na nossa bandeira, mas acaba que é uma ideia utópica, né? Porque como que você vai seguir firme a ordem rumo ao progresso? Não é sempre assim, não é assim que funciona. Todo sistema tem suas falhas, então meio que não funciona direito. Eu tenho resumo sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar no drive. Enfim, as ideias positivistas definitivamente não estavam funcionando direito no país e os marinheiros estavam revoltados e eles falaram, a gente quer que o Marechal Deodoro da Fonseca vaza. E aconteceu essa primeira parte, e aí o Marechal Deodoro da Fonseca conseguiu controlar e tudo, mas depois aconteceu uma segunda revolta da Armada, e nessa segunda eles conseguiram o que eles queriam, e aí o Floriano Peixoto assume o cargo. Foi resumidamente assim, tá, gente? Tem umas emboleiras lá no meio, mas é basicamente isso. Aí o Floriano Peixoto, quando ele assume o poder, começa a segunda parte da República, que é a República Oligárquica. E por que isso? Eu já falei que a oligarquia é um poder para poucos, e isso não é à toa. Porque nesse período começou a funcionar uma política que chama política do café com leite. Tipo assim, gente, São Paulo e Minas Gerais eram os maiores produtores de café do Brasil. A economia brasileira ainda era muito dependente do café. Então eles dominavam a economia e aí começou essa política do café com leite. Isso é importante, gente, porque pensa.
funcionava assim, era uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, e eles decidiram que eles iam mandar lá no poder federal, que é o poder dos presidentes e tudo mais. Então eles decidiram que ia ficar mais ou menos assim. Quando tivesse uma eleição, Minas Gerais ia lá e colocava, ó, esse aqui é meu presidente e esse aqui é meu presidente. E aí, na próxima eleição, seria São Paulo. E eles iam revezando o poder. E, gente, isso é muito importante. Pensa, são 2 estados que controlam a economia, então é um poder para poucos. São 2 estados que controlam a economia do café e controlam o poder federal. Então, isso é muito importante. Por isso que chama poder para poucos, por isso que chama oligarquia, porque é muito restrito ali a São Paulo e Minas Gerais. Enfim, dentro dessa política do café com leite, dentro dessas questões regionais, agora a gente vai falar um pouco mais de política, então vai ficar um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Existe uma coisa que chama política dos governadores. A política dos governadores é resumidamente da seguinte maneira: por meio do voto de cabresto, o voto de cabresto era assim: o latifundiário, o coronel, seja lá quem for, a pessoa que tem terras, que é rica, vamos falar assim, essa pessoa que tinha um determinado poder lá naquela cidade, naquele lugar, ia lá e falava assim: ó, meu trabalhador, você vai votar no meu presidente, no meu candidato. E a pessoa tinha que votar. Por quê? O voto, gente, era aberto. Você tinha que falar em quem você ia votar. Então, eles contratavam jagunços. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu fiquei sabendo nas aulas da Rede Minas. Olha só que legal. Eles contratavam os capangas lá, né, que chamavam jagunços. E esses jagunços iam lá no dia da eleição, no dia do voto, na verdade. E aí o trabalhador ficava lá, todo se tremendo: ai meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo? E o jagunço ficava lá: você vai ter que votar, hein? E ele falava o candidato que ele iria votar. E, lógico, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, eles votavam no candidato que o coronel tinha mandado. Por quê? Porque eles tinham medo de perder o emprego, era a única renda que eles tinham, eles eram analfabetos, eles não conseguiam ainda discernir o que era melhor para o país, mas eles não entendiam essas questões direito. Então, o coronel podia fazer o que bem entendia com ele, então ele tinha que votar. E assim que funcionava o voto de cabresto, por isso que tem esse nome. É como se o coronel controlasse o eleitor como se ele fosse um animal, sabe? Como se ele tivesse, tipo, você vai votar no meu candidato. E aí essa política dos governadores funcionava por meio do voto de cabresto, porque o coronel ia lá e controlava o eleitor votava lá no governador ou no presidente, seja lá quem for, e aí acabava que o presidente era colocado no poder, né, por meio daquela política lá do café com leite, e então a política dos governadores ela funcionava da seguinte maneira: o coronel ia lá por meio do voto de cabresto e falava assim: esse aqui é o cara. E aí funcionava da seguinte maneira: a política dos governadores era assim: o coronel ia lá e fazia o eleitor votar no presidente que ele queria ou no governador, e o governador ou o presidente não interferia nas questões regionais. Então, se o cara estivesse lá lavando dinheiro, não tem problema não, você votou em mim, então tá tudo na paz, tudo no esquema, não tem problema. Então, funcionava assim: era uma relação entre os coronéis que dominavam ali a hegemonia da região, controlavam as pessoas, os trabalhadores, e o presidente que ficava ali numa relação super amigável: você vota em mim e eu não interfiro nas suas questões. E era basicamente assim que funcionava. A crise da República. Eu não vou falar sobre as revoltas sociais que tiveram, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E algumas são importantes, tipo a revolta da vacina, mas às vezes só para você falar numa redação ou tudo mais. Mas enfim, gente, só com o que eu vou falar agora sobre a crise da República dá para entender mais ou menos por que algumas coisas, algumas revoltas aconteceram. Enfim, a primeira coisa que aconteceu assim de crise foi em 1914, com a Primeira Guerra, porque, gente, na guerra ninguém vai querer comprar café, né? E aí a economia do Brasil já falou: opa, peraí, agora eu estou banida.
Porque eles iam vender pra quem, gente? Tava numa guerra, cara. Como é que as pessoas iam comprar café? Só se pensa assim, ninguém vai comprar café. E aí o Brasil deu aquela quebrada, mas ele ainda conseguiu estabilizar. E aí depois veio a crise de 29 para melhorar a situação. E os Estados Unidos eram um dos principais compradores de café do Brasil. E aí essa crise afetou principalmente os Estados Unidos. E aí eles pararam com a importação de café, pararam de comprar café do Brasil. E qual foi a solução do governo para resolver isso? Eles compravam o próprio café e eles queimavam o café. Era isso. É isso. E aí lá na Primeira Guerra, esqueci de falar, quando pararam de comprar o café no Brasil, aí aconteceu a superprodução, né? Porque o Brasil sofreu um surto industrial lá, começou a trazer um monte de máquina pra cá, para poder produzir o café, e do nada todo mundo para de comprar café. Aí o que vai acontecer? Vai superproduzir, vai encher estoque, vai ficar com muito café. E aí o governo tem que comprar e queimar o café, porque vai fazer o quê, gente? Vai jogar o café no rio e fazer um cafezão para todo mundo beber, ir lá no rio beber? Não vai fazer isso, não vai ter como. Então o governo comprava e queimava o café para ver se ele estabilizava a economia. Era uma forma que eles encontraram de regular a economia. Gente, então, agora começa uma parte muito legal, que é a parte dos presidentes. Por quê? Washington Luiz. Agora começa uma parte legal da matéria. Por quê? Porque é engraçado. Porque começa tipo uma lutinha entre os presidentes por causa daquela questão da política do café com leite. Vocês lembram que eu falei que Minas Gerais colocava um candidato, aí na próxima eleição São Paulo colocava um candidato. Então, teve uma vez aí, eu não sei qual ano não, tá, gente? Porque eu não sei de data. Mas enfim, teve um ano que o Washington Luiz era presidente de São Paulo, né? Então qual que era a lógica? Depois do Washington Luiz, ele tinha que indicar um presidente de Minas Gerais, e aí o presidente de Minas Gerais ia e governava. Depois São Paulo e blá blá blá. Só que o que acontece? O cara resolveu simplesmente não indicar um candidato de Minas Gerais. Ele indicou um candidato de São Paulo, que era o Júlio Prestes. E aí ele indicou o Júlio Prestes, e aí Minas Gerais ficou, né, gente, mas não era eu, era minha vez, gente, ah não. Aí todo mundo começou a ficar doido, porque pensaram assim, cara, indicaram um candidato de São Paulo, já era. Que era uma aliança, gente, entre as oligarquias, entre as economias, as maiores economias do país. Então, o cara simplesmente indicou um cara de São Paulo. E aí Minas Gerais ficou assim, gente, como assim, né? E aí eles tiveram a brilhante ideia de se unir com a Aliança Liberal, que era lá do Rio Grande do Sul. Olha, gente, nada a ver. Os caras se envolveram com o povo lá do Rio Grande do Sul. E aí é que vem a grande questão. Com essa união entre Minas e o Rio Grande do Sul, aparece um cara muito famoso que é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas participa lá da Aliança Liberal e eles queriam acabar com essa oligarquia no país. Não vai ter mais isso porque não deu certo, porque o Washington Luiz é um traíra, que indicou um paulista, sendo que era um mineiro e deu tudo errado, então não vale mais a pena investir nessas oligarquias, a gente tem que acabar com. E aí depois dessa confusão toda entre os presidentes, um indicou o outro São Paulo e era Minas Gerais, aí Minas Gerais se envolveu com o Rio Grande do Sul, e aí apareceu o Getúlio Vargas do nada, e eles queriam acabar com a oligarquia, apareceu um movimento que é o tenentismo, onde os jovenzinhos tiveram uma brilhante ideia de falar assim, ó, por que a gente não anda aí por esse país aí, por esse Brasil aí, e vai caçar gente que apoia o movimento contra a oligarquia. Vamos fazer isso, né, porque todo mundo já estava sabendo, né, assim, se imagina que todo mundo já estava sabendo esse babado que aconteceu aqui no Sudeste. O povo foi e andou não sei quantos quilômetros pelo Brasil. Gente, não foi só ali em São Paulo, só em Minas, eles andaram pelo Brasil. Depois vocês procuram um mapa da coluna Prestes, esse é o nome. Eles fizeram essa coluna Prestes, um negócio doido. Eles saíram aí pelo Brasil afora procurando gente que apoiava essa questão aí de anti-oligarquia. Foi procurando um monte de gente. E aí depois dessa coluna Prestes, em 1929, no meio da crise... Gente, o Brasil, meu Deus, alguém precisa parar esse país. O Brasil tava aqui na maior lutinha entre os presidentes
para decidir quem que ia ser o próximo. E aí, o Júlio Prestes venceu o Getúlio Vargas já tinha se candidatado, e o Júlio Prestes venceu o Getúlio Vargas. Aí, meu amigo, o bicho pegou. Porque aí o Getúlio Vargas falou, não, mas fraudaram as eleições, isso é uma mentira, porque como que as pessoas não me amam, como as pessoas não me querem no poder, isso é impossível, eu estou contra as oligarquias, as pessoas têm que votar em mim. E aí o Getúlio Vargas vai e faz o quê? Ele critica a fraude, ele fala que deu fraude nas eleições, o cara vai e dá um golpe de Estado. E aí começa o governo dele. É isso. Aí o que ele faz? Ele chama de Revolução de 30. Aí o cara dá um golpe de Estado, aí fica conhecido como Revolução de 30, mas de revolução não tem nada mesmo, porque revolução tem que ter mudança. E eu não vi mudança no governo do Vargas, não. Mentira, vi sim. Mas enfim. E aí, com essa Revolução de 30, começa a era Vargas, né? O governo do Vargas. E aí algumas coisas vão acontecer de doideira no país. E aí começa a bagunça, começa a baderna. Tá liberada a baderna. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que ficou grande. Pelo menos aqui tá 24 minutos, mas provavelmente eu vou cortar algumas partes. Mas enfim. Eu não falei das revoltas republicanas, mas essas revoltas são revoltas sociais, são movimentos sociais que aconteceram em algumas partes do país. Algumas aconteceram no Rio de Janeiro, a grande maioria aconteceu no Rio de Janeiro, algumas aconteceram no Sul, outras em várias partes do país aconteceram essas revoltas, esses movimentos. Mas principalmente por algumas coisas que foram instituídas por esse governo. Essas revoltas sociais, elas têm seus motivos, elas têm suas consequências para o país também. A grande maioria aconteceu no Rio de Janeiro, porque era capital também, né? E eles estavam insatisfeitos com algumas decisões, principalmente do poder público, como a revolta da vacina, por exemplo. A revolta da vacina, o cara simplesmente queria vacinar todo mundo e sem pensar nas consequências, o cara queria vacinar todo mundo e deu no que deu. Se eu fosse falar sobre as revoltas, ia ficar muito grande o vídeo, mas eu tenho um resumo sobre isso, então quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.